Olá, meu nome é Bianca, do primeiro A, e hoje eu vou falar sobre a globalização. A globalização é um dos processos de aprofundamento internacional e internacional econômica, social, cultural e política, que teria sido impulsionado pela redução de recursos dos meios de transporte. O processo da globalização é um fenômeno do modelo econômico capitalista do qual consiste na mundialização, interligação econômica, política, social e cultural em âmbito planetário. A globalização também levou a um aumento de transporte de matérias-primas e alimento de um lugar para o outro. A quantidade de combustível que é consumida no transporte desses produtos levou a um aumento nos níveis da população no meio ambiente, desmatamento, uma das ações de exploração de recursos naturais. O consumo faz parte da natureza humana, pois necessário à sua própria sobrevivência. A globalização, portanto, está diretamente ligada à concepção de consumo de massa pela qual o núcleo familiar insere-se na sociedade em função de identidade construída pelo ato de consumir. No último século, o processo da globalização se acelerou bastante devido à terceira revolução industrial, ou revolução técnico-científica e informacional. Ela promoveu a evolução das tecnologias de transporte e comunicação, de modo que a distância e as fronteiras geográficas se tornaram cada vez menores. Isso contribuiu diretamente para o aumento das trocas comerciais entre os países, sobretudo a velocidade em que as pessoas trocam. Acontece entender melhor o processo da globalização. A globalização é um processo de expansão econômica, política e cultural. O nível mundial da sua origem remete aos períodos de grandes navegações do século 1600, no momento em que as trocas comerciais se ampliaram para outras nações. No último século, o processo da globalização se acelerou bastante devido à terceira revolução industrial. No último século, o processo da globalização se acelerou bastante devido à terceira revolução industrial, ou revolução técnico-científica e informacional. Ela promoveu a evolução das tecnologias de transporte e comunicação, de modo que a distância e as fronteiras geográficas se tornaram cada vez menores. Isso contribuiu diretamente para o aumento das trocas comerciais entre os países, sobretudo a velocidade em que as pessoas trocam. Acontece entender melhor o processo da globalização. A globalização é um processo de expansão econômica, política e cultural. O nível mundial da sua origem remete aos períodos de grandes navegações do século 1600, no momento em que as trocas comerciais se ampliaram para outras nações. No último século, o processo da globalização se acelerou bastante devido à terceira revolução industrial. Promoveu a evolução das tecnologias de transporte e comunicação, de modo que a distância e as fronteiras geográficas se tornaram cada vez menores.